Olá, aluno fera da odontologia, tudo jóia com vocês? Eu sou a professora Júlia do grupo Aluno Fera da Odontologia. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal. Canais de educação precisam muito do seu apoio. E não esqueça, nós temos um site com conteúdo de apoio para você. É alunoferaodontologia.com. Nós temos vídeos também toda semana aqui para vocês. No episódio de hoje, nós vamos continuar com a nossa série Desmembrando a Farmacologia e os principais conceitos. E é importante que você assista a primeira e a segunda parte para sedimentar bem o conhecimento. Mas antes de tudo, roda a nossa vinheta! Nós vamos falar sobre as vias de administração dos medicamentos. Então, qual que é a importância da gente saber isso? Pois nós vamos prescrever, né? E para que o medicamento ele tenha um efeito, ele precisa ser bem administrado, tá? Então, o seu uso ele tem que ser corretamente empregado para que você tenha o efeito do medicamento. E a gente vai dividir essas vias de ação de duas maneiras. Nós temos a via de ação sistêmica, que acontece através das vias parietal e enteral, e nós temos uma via de ação local, que a gente chama de via tópica. São essas duas vias que nós temos. Sobre a via enteral, nós vamos ter que é a via onde os fármacos passam pelo trato gastrointestinal. E isso acontece antes de serem absorvidos. Tipos de vias enterais. Nós temos como exemplo das nossas vias enterais a via sublingual, que é capaz de servir como local de absorção de medicamentos, especialmente em locais onde haja pouca espessura da mucosa e grande suprimento sanguíneo, como é o caso, do assoalho da língua, por onde são administrados soluções ou comprimidos de caráter sublingual, tá? Aí nós vamos ter as vias orais. Então, das vias enterais, é a mais utilizada pela facilidade de aplicação. Outro exemplo da via enteral, nós temos a via bucal, que é empregada para a administração de drogas de efeitos locais, porque a manutenção da concentração, de medicamento em contato com a mucosa é muito difícil em virtude da ação salivar. E nós temos também a via retal, que é o segmento terminal lá do intestino grosso ou reto, e é um lugar útil para a absorção de medicamentos, estando indicado em pacientes inconscientes, pacientes que não vão conseguir deglutir o medicamento. Então, esses são os 4 exemplos de vias enterais: a via sublingual, a via oral, a via bucal e a via retal. Já as formas farmacêuticas pertencentes à via enteral são cápsula, os líquidos, que seriam xarope, suspensão, emulsão, as drágeas e os comprimidos. Esses são os exemplos de formas farmacêuticas do grupo enteral. Já o processo de absorção da via enteral, ele acontece através do trato gastrointestinal, que é composto pelo segmento da boca, faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto e o ânus, tá? Então, são essas as estruturas que compõem o trato gastrointestinal. Lá no intestino delgado, ocorre a absorção do fármaco, passado assim para o fígado através das vias porta-hepáticas. Lembrando que isso cai na prova de anatomia também. Então, a artéria porta, sempre cai. O fígado, então, ele vai metabolizar, ou seja, ele vai degradar o fármaco e isso vai levar à circulação, já que agora já vai ter uma menor biodisponibilidade do fármaco, pois ele passou por todo esse processo. E quais seriam as vantagens e desvantagens da via enteral? Então, como desvantagem, nós temos que o paciente com dificuldade de deglutição de um comprimido, tem gente que tem dificuldade para engolir,
O gosto desagradável, né? Então, assim, em casos de paciente acamado, inconsciente, você também não consegue um sucesso aí na prescrição e medicação desses pacientes. Já como vantagem, nós temos uma facilidade de administração, um valor menor, né? Você tem uma disponibilidade, facilidade de acesso, então é disponível para a maioria das pessoas, isso é bom e é ruim também, né? E você tem uma maior segurança quanto à sua administração. Então, se o paciente for consciente e ele acompanhar só ali a sua prescrição, o risco de uma intoxicação é muito menor quando comparado com a via interal. Já a via parenteral é a via onde os fármacos não passam pelo trato gastrointestinal. Então, essa é uma das diferenças, tá? E como exemplo dessa via, nós temos a via endodôntica, que é a via intracanal, né? Ela é de uso exclusivo do cirurgião dentista. Você utiliza a aplicação de medicamentos nos canais radiculares na região perirradicular ali dos elementos dentários. Ela é classificada como parenteral, né? Com base no fato de que por esta via o fármaco ele está sendo aplicado diretamente na área pulpar, não mais considerado como um pertencente ao trato gastrointestinal ou trato digestório, tá? Então essa é a via exclusiva do cirurgião dentista. Mas nós temos a via submucosa, nós temos a via intratarticular, nós temos a via intramuscular, a via intravenosa, via subcutânea, via intradérmica, são todos os exemplos da via parenteral. Já as formas farmacêuticas da via parenteral são soluções injetáveis, que podem ser emulsão, suspensão, soluções, né? Os aerosóis também são exemplos desta via. Em relação às vantagens e desvantagens da via parenteral, nós temos como desvantagem, né, o medo, né, ou dor que o paciente sente quando você vai aplicar, né? Então, muitas vezes as crianças também têm medo, ou adulto, né, tem medo de agulha. E você necessita de uma mão de obra especializada, né? Você precisa de refrigeração, você precisa de várias coisas ali da estrutura física do local para você conseguir aplicar com esta via, né? E podem ocorrer sim intoxicações quando administrado incorretamente. Então, às vezes o profissional ele não se atentou, né, ao tipo de medicação, pode ter aplicado errado, né? E o risco de morte nesses casos é muito grande, como já aconteceu. Já as vantagens, nós temos uma ação praticamente imediata, né? Então é uma via muito rápida assim de ação. É muito útil em casos de pacientes inconscientes, né? Em pacientes acidentados, acamados, é bem útil. E mantém a 100% da biodisponibilidade, já que não passa pelo trato gastrointestinal. E a próxima via seria a via tópica, né? Que é uma via de administração de superfície, onde o fármaco não cai na circulação, né? Nós temos os tipos da cutânea, né? Que é diretamente em superfície, em mucosa de pele, aplicação em pelos, né? Ou em partes íntimas também acontece. As formas farmacêuticas da via tópica seriam a pasta, pomada, o creme, o gel, né? As vantagens seriam uma aplicação externa, em muitos casos o paciente ele não apresenta, né, sensibilidade, então assim o valor e a forma farmacêutica também é de fácil utilização. A desvantagem é ele sai com facilidade, já que está ali na pele, né? Pode causar alergia em alguns pacientes e pode possuir cheiro desagradável em alguns casos. E dica de prova, tá? Então, a via interal vezes a via parental, qual que é a diferença? Isso os professores sempre pedem. Então, a via interal, para ela ter uma ação, ela precisa de um processo de absorção, chegando à metabolização de primeira passagem para cair em corrente sanguínea. Então, com isso, ela perde, né, a biodisponibilidade do medicamento. Já a via parenteral, né, a grande vantagem é que ela chega diretamente na circulação do paciente, não sofrendo a metabolização de primeira passagem, ou seja,
você tem 100% ali do fármaco em corrente sanguínea. Isso é muito favorável, né? Você tem uma ação rápida em determinados casos. Gostou do nosso conteúdo? Deixe um like, se inscreva no nosso canal. Nós temos vídeos toda semana para você. E também acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram e nós temos um site, alunoferaodontologia.com. Muito obrigada e até a próxima. Vai, fera!